De um assunto importante, hein? Que vai aparecer aqui no telão agora, aparece para você ir na sua casa também, quem quiser acompanhar a leitura, 2 Samuel, capítulo 12. Para você situar-se dentro do episódio e compreender o que estava acontecendo, o grande rei Davi, ele cometeu um adultério com Betseba, e uma das consequências do seu pecado foi o nascimento de uma criança. Criança essa que Deus já havia dito para Davi que nasceria com alguma anomalia e não iria sobreviver, ok? E assim de fato aconteceu. E a partir desse momento eu quero mostrar para você algumas atitudes importantes e onde nós devemos colocar o foco. Não basta ter foco. Quando a gente fala de foco, você já pensa, pô, espera aí, eu colocar toda a minha energia numa coisa, para que venha dar certo, amém? E existem pessoas que são focadas, legal, bacana, isso é importante. Só que às vezes o foco pode estar na coisa errada. Por mais focado que você seja, se estiver o foco na coisa errada, então não vai dar certo, não é assim? Está escrito assim, versículo 15 em diante, diz, então, Natã foi para a sua casa. Então Natã, que era o profeta, foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Olha para mim aqui. Às vezes a pessoa lê isso e pensa assim, meu Deus, que Deus terrível é esse e tal, como é que pode? Na verdade Deus permitiu que a criança viesse a falecer. E deixa eu ensinar uma coisa muito importante para você, e você nunca mais vai esquecer. Eu guardei esse versículo no meu coração, quando eu ainda nem fazia a obra de Deus, nem nada. Estava novo na fé. E eu tinha alguns questionamentos dentro de mim. Questionamentos como, peraí, por que Deus permite tais coisas? Por que acontece isso no mundo? Por que isso? Por que aquilo? Entenda uma coisa, existem algumas situações, pessoal, que você não tem explicação. Não tem. Tem algumas coisas que não tem como você explicar. Quer que eu dê um exemplo? Não? Sim ou não? Quer ou não quer, pessoal? Senão eu vou embora, hein, pessoal? Deixa o microfone aqui, dona Priscila. Ouça aqui, por favor, em nome de Jesus. Por exemplo, duas pessoas com a mesma enfermidade. Se ora por uma, ele é curado. Se ora pela outra, a outra não é curada. E as duas têm fé em Deus. Como é que você explica isso? Não se explica. Amém, pessoal? Não se explica. Aí tem aquele que vai dizer, a pessoa não teve fé. Tem um pastor amigo meu, uma vez, falou, você não teve fé e tal. Ainda joga um fardo em cima da pessoa. A pessoa já não ficou boa, ainda diz para que ela não teve fé. Como é que você explica isso? Você não explica. Existem coisas que você simplesmente aceita e respeita. Por quê? Porque está escrito lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, nunca mais você vai esquecer, Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós. Pegou? As reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que eu não tenho que ficar, mas por que isso? Por que Deus deixou isso? Por que? Não sei. No caso aqui, da criança ter falecido, era uma punição, digamos assim, a Davi, pelo seu erro por ter envergonhado ao nome do Senhor, amém? Mas existem casos que você não vai ter explicação. Alguém diria, mas Deus poderia ter permitido outro tipo de punição. Sim. O que o senhor está querendo dizer com isso, bispo? Que nós temos que entender uma coisa, olhem bem nos meus olhos aqui. Deus é soberano, pessoal. Deus sabe de todas as coisas, amém? E Deus sabe o porquê de todas elas também, amém? Mas a mensagem não é em cima disso, que eu quero mostrar para você outra coisa, é o foco na coisa certa. Eu tenho que colocar o foco na coisa certa. Vamos aprender com Davi então. A criança adoeceu gravemente. A criança estava o que então? O que a criança estava? Doente, já tinha morrido? Sim ou não, igreja? A criança estava morta ou viva? Viva, mas estava como? Estava doente. Davi podia fazer alguma coisa? Sim ou não? Podia. O que ele faz? Vamos lá. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi.
e vindo, passou a noite prostrado em terra. Deu para entender? Buscou a Deus, orou, jejuou, prostrado no chão e tal. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Davi estava prostrado na terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Estava em jejum. Por causa do quê? Da criança. Ao 7º dia, diz para mim o que aconteceu? Morreu a criança. Morreu. Davi orou, jejuou, falou com Deus, buscou a Deus, resolveu? Não resolveu. Você vai entender onde eu quero chegar. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Deu para entender a preocupação deles? Rapaz, quem vai dar notícia para ele que a criança morreu? Aí ficaram cochichando e tal, um com o outro lá. O que está escrito? Viu, porém, Davi, verso 19, viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Deu para entender? Davi estava lá no chão, prostrado, em jejum, todo sujo. De repente ele olha e vê o quê? O pessoal está cochichando. A criança morreu. Eles devem estar com medo de vir falar comigo, de dar a notícia. Então ele pergunta: vem cá, morreu a criança? Eles responderam o quê? Morreu. Morreu. Aqui é que a gente começa a aprender algo importante com Davi. Então, queria que você lesse em voz alta comigo, por favor, você de casa também, mas lê com firmeza. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois, veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Digam graças a Deus. Deu para entender, não? Criança estava doente. O que ele podia fazer? Orar. Orar e jejuar. Amém, pessoal? Orou e jejuou. Resolveu? Não. Deus sabia o que estava fazendo ou não? Sabia. Davi tinha consciência disso? Sabia. Tinha consciência. Orou, jejuou, fez o que estava ao alcance dele. Não deu. Chega a notícia: teu filho morreu, a criança morreu. Davi simplesmente faz uma coisa que ninguém acreditava que ele faria. Primeira coisa que ele faz, qual foi a primeira coisa? Coloca aqui o versículo, por gentileza. Vamos ver a etapa. Então Davi, primeira coisa que ele fez foi o quê? Se levantou da terra. Só vocês, o que ele fez primeiro? Com mais força, o que ele fez, igreja? Se levantou da terra. Ou seja, em vez de Davi continuar prostrado, em vez de Davi continuar chorando, ele entendeu o seguinte: não adianta mais o meu choro, não adianta mais o meu jejum em prol da criança, não depende mais disso, a criança já faleceu, já morreu. Então ele muda a postura, muda o comportamento. Primeira coisa, ele se levanta da terra. Não fique prostrado. Davi entendeu que ficar prostrado não iria resolver a situação, só iria prejudicar a ele mesmo. Há momentos que às vezes nós ficamos prostrados, em meio às adversidades, em vez de nos levantarmos e mudarmos os nossos comportamentos e começarmos a fazer o que deve ser feito, nós não fazemos. Imagine você, se Davi ficasse pensando da seguinte maneira: meu Deus, criança morreu por minha causa, poxa vida, eu que tinha que morrer, Senhor, o Senhor não podia ter deixado de acontecer isso, por que o Senhor deixou isso, por que o Senhor deixou aquilo, por que o Senhor permitiu isso acontecer, e tal, o pecado foi meu, não foi da criança, ela era inocente, não tinha culpa, e tal. E muita gente ora exatamente dessa forma, se lamentando por coisas que não tem como ele mudar.
Ou seja, ela foca no que não depende mais dela, ela foca no que ela não pode fazer, ela foca no que ela não pode mudar. O foco tem que ser o seguinte: o que eu posso fazer a partir de agora? Como é que está a sua vida? Bispo, um problemão. Amém. Não já aconteceu? Amém. Você sabe que cometeu alguns erros, algumas falhas? Tá bom, você tira lições deles, mas não fique preso a eles, porque não tem como mudar. Davi tinha cometido adultério, tinha errado, tinha pecado. Tinha como ele mudar isso, pessoal? Sim ou não? Não tinha mais como mudar aquilo. Não tinha. Não tinha mais o que fazer quanto àquilo. Não tinha como ele voltar. Não, eu não vou cometer aquele erro e tal. Não, ele já tinha cometido, já tinha errado. Tinha consciência do que estava acontecendo por causa do seu erro. Mas ele tira uma lição: poxa, peraí, nunca mais eu devo proceder dessa forma. E não vou mais proceder. Mas Davi entende o seguinte: não adianta eu tentar ficar querendo lamentar por uma coisa que não depende mais de mim, que eu não posso fazer mais nada. Então Davi se levanta. Deus quer encontrar pessoas que estejam dispostas, mesmo em meio a uma notícia horrível, terrível, de destruição, de derrota. Deus quer encontrar pessoas como Davi, que tenham a disposição de fazer o seguinte: eu vou me levantar para fazer o que eu posso fazer, para fazer o que depende de mim, para cuidar sobretudo de mim. E é o que poucas pessoas fazem. Ficam tão focadas no fracasso que esquecem de buscar ao Senhor, que esquecem de se levantar e mudar sua postura, mudar seu comportamento. Eu quero ensinar uma coisa para você, pessoal, muito importante. Coloca atenção aqui em mim. Deixa eu sentar aqui. Posso sentar aqui? Já sentei já. Ouve aqui. Coloca atenção aqui, por favor, em nome de Jesus. Aprenda isso, para você nunca mais esquecer. Faço uma pergunta a você: o que você pode mudar do seu passado? Nada. Não se muda passado. Então o seu foco não pode estar no passado. E concernente ao futuro, quem garante que o futuro vai chegar? Bispo, que é isso? Não, é verdade. Quem garante que ele vai chegar? Você não sabe. Não adianta colocar toda a força ou todo o foco, digamos assim, no futuro. Mas existe algo que nós podemos fazer, que é no presente. Mudar os nossos comportamentos, para que já possamos começar a viver bem no presente. E se porventura o futuro chegar, ele vai ser extraordinário. Digam graças a Deus. Quem compreendeu isso em nome de Jesus? É isso, pessoal. Só existe uma coisa que você tem o poder de mudar: é o presente. Não se muda passado, não se mexe no futuro. Seu futuro vai depender do seu presente. Então, se o futuro chegar, se o presente for vivido da forma que deve ser vivido, ele vai ser bom. Amém? Só entre a gente que quer que eu falo aqui uma coisa, uma verdade, de repente você diz: ah, por que você falou que o futuro de repente pode não chegar? Por quê? Diz para mim. Hã? Por quê, Telson? Tu tá rindo por quê? Porque você não sabe que hora que o Senhor vai nos chamar. É ou não é verdade? Ou que hora que o Senhor vai voltar. Se Ele quiser voltar hoje, amém, pessoal? O amém foi amarrado, hein? Não sabe aquele amém que fala: não, hoje não. Não, pelo amor. Fala até sinal da cruz, pessoal. Não. Só quero ver. E se fosse hoje? Não, volta e mente tem que perguntar isso para a gente, sabia? Olha aqui para mim. E se Jesus voltasse hoje? Sério? Quantos de nós iríamos com Ele? Quantos? Se acontecesse o arrebatamento da igreja. Imagine você, eu desaparecendo aqui, você olhando aqui para o altar e tal. Amém, pessoal? Amém? Você vai ficar, então. Eu estou achando que você ia dizer: não, eu vou junto. Então. Olha só, eu vou até levantar agora.
Todos nós vamos subir, amém, igreja? Dá um brado de vitória então, poxa. Está determinado, pessoal. É isso aí. Dona Carla, estou de olho, hein? Primeira coisa que Davi fez, se levantou. Qual foi a segunda? Volta o texto. Lavou-se. Lavou-se. Literalmente se lavou porque estava sujo. Meu amado, só existe uma forma do imundo ser purificado, é se lavando no sangue de Jesus. Amém? Reconheça os erros, as falhas, se lava no sangue de Jesus e vamos em frente. Amém, pessoal? Você viu, eu conversei com uma pessoa um dia desse, e eu falei com ela assim, domingo vai ser a última Santa Ceia do ano. Vamos estar juntos e participar, nos assentar à mesa com o Senhor Jesus. Ela virou para mim e falou assim, eu não participo da Santa Ceia não. Eu falei, mas por que não? Eu falei, não, porque há um tempo atrás aí eu fiz umas coisas erradas e tal, enfim. Eu falei, você está disposta a mudar? Ela falou, não, já até mudei. Eu falei, você vai ficar presa ao que você fez então? Só existe um que quer nos escravizar o nosso passado, pessoal, que é o diabo. Você quer que eu diga por quê? Por que o diabo quer nos escravizar, ao passado? Guarda isso. Só existe um que quer nos escravizar ao nosso passado, que é o diabo. Por quê? Porque passado ninguém muda. Quem crê que Deus é poderoso, dá um brado de vitória quem crê, em nome de Jesus. Deus é poderoso para tudo. Mas até Deus, com todo o seu poder, não muda passado. Por isso que ele disse, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Mas por que a pessoa não percebe? Não percebe porque está presa ao passado. Põe força no presente, para que uma vez o futuro chegando, ele seja exatamente como você gostaria que fosse, mas já comece a viver bem desde já. Amém? E está repreendido todo mal que quer escravizar você ao passado. Lave-se no sangue de Jesus, reconheça seus erros, suas falhas, confesse ao Senhor, abandone, porque está escrito, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Digam graças a Deus. Dê um aplauso para Jesus, glorificando a Ele. É o que a gente tem que fazer. Guarda isso, em nome de Jesus. Então ele se lavou. Outra coisa que Davi fez, o que ele fez? Ungiu-se. Sem a unção de Deus não podemos nada. Se ungiu. Unção representa o óleo sobre si, o Espírito de Deus. Se ungiu, ou seja, estava disposto a fazer a vontade de Deus, porque eu só posso ter a unção de Deus se eu fizer a sua vontade. Então ele se levantou, se lavou, se ungiu, mas o que ele fez? Coloca aí por gentileza, filho, por favor. O que mais ele fez? Mudou de vestes. Mudança de veste tem a ver com mudança de comportamento. Mudança de veste tem a ver com mudança de comportamento, porque quando fala de veste que garante vida com Deus, lembra-se da veste nupcial, da veste branca, da veste limpa, da veste de quem decidiu obedecer ao Senhor. Eu não obedecia, mas agora eu mudo as minhas vestes, eu decido obedecer. Logo, eu tenho direito de reivindicar de Deus o que Ele tem para a minha vida, e ainda que eu não faça essa reivindicação, eu tenho direito, por estar obedecendo ao Senhor, porque há bênçãos para aqueles que obedecem, bênçãos essas que eu não vou precisar nem de buscar e orar por elas, porque a Bíblia garante que elas vão me alcançar por causa da minha obediência. Glória a Deus, igreja. Elas vão nos alcançar por causa da obediência. Ele mudou as vestes. Agora olha interessante, pessoal, o que Davi mais vai fazer. O que ele fez depois que mudou as vestes? Entrou na casa do Senhor e adorou. Mais uma vez, entrou na casa do Senhor e adorou. Olha bem para mim aqui por gentileza. O que acabara de acontecer com Davi? Uma notícia boa ou ruim?
ruim. Acabou de morrer quem? Seu filho. Diga-se de passagem, sabendo ele que a criança morreu por causa dele. Por causa dele. Sabe lá o que é isso? Davi se levanta, se lava, se unge, muda as vestes. O que ele podia fazer? Primeira coisa, eu vou para casa, me alimentar, deixa eu ver as coisas do reino. Amém, pessoal? Afinal de contas, eu fiquei 7 dias prostrado, 7 dias sem fazer nada, 7 dias no chão, no pó, orando, jejuando, clamando. Eu tenho coisas do reino para resolver, deixa eu procurar saber o que está acontecendo. Lembre-se que havia uma batalha acontecendo. Mas a primeira coisa que Davi faz, depois de se levantar, se lavar, se ungir, mudar as vestes, é ir aonde, pessoal? Na casa de Deus. É forte. Ele recebe uma notícia ruim, drástica. Ele diz: eu vou na casa de Deus. Alguém pensaria: rapaz, ele vai na casa de Deus revoltado, e vai lá para reclamar com Deus, ele está arriscado até xingar o Senhor, por quê? Não, sabe lá o que é isso? Ele diz: eu vou na casa de Deus. Mas rei, você vai na casa de Deus porque você está triste, você está angustiado, você vai falar besteira com o Senhor. Não, eu vou lá porque eu vou adorar o Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. É forte, pessoal. Você ir na casa de Deus para adorar a Deus, depois de ter recebido uma notícia terrível. Quantos de nós fazemos isso? Davi podia dizer o seguinte: eu vou, sabe aonde? Eu vou no shopping para esparecer. É ou não é verdade? Mas não tem gente que é isso que faz? Sim ou não, pessoal? Posso fazer uma pergunta aqui? Mas se vai ser honesto em falar? Não vou nem perguntar. Tá bom então. Quem já fez isso, honestamente? Então, não, vou no shopping, porque para esparecer, porque aí chegou lá, ficou mais revoltado, gastou o que não podia, enfim. Tá rindo, né, minha filha? O chapéu serviu, né? Mas é verdade, ué. Davi falou o seguinte: eu vou na casa de Deus, que eu preciso me renovar, preciso me fortalecer, preciso ficar bem. Amém, pessoal? Porque se eu não buscar a Deus, eu vou ficar com o peso da culpa em cima de mim. E só em Deus você consegue tirar de sobre você toda a culpa. Amém, pessoal? Só em Deus, só buscando a Deus. E se existe uma coisa horrenda que o ser humano às vezes carregando em si pode ir lhe matando dia após dia, se chama culpa. A boa notícia é o seguinte: o sangue de Jesus nos lava dos pecados, e quando Ele se entregou por nós na cruz, Ele já levou sobre si toda a culpa, porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus erros, das suas falhas, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o justo, que é Jesus, te justifica. E você sabe o que quer dizer justificado na Bíblia? Justificado quer dizer inocentado. Você não tem mais culpa de nada no Senhor Jesus. Amém, igreja? Pensa nisso aí, guarda isso dentro de você, e é isso que tem que estar em nós, pessoal. Davi então entende: espera, eu não posso ficar mais prostrado, eu não posso ficar mais olhando para trás porque a criança já morreu, não tem como eu resolver isso. Espera, eu posso fazer uma coisa para eu poder ficar bem, é ir na casa de Deus e adorar o Senhor. Porque quando a gente adora a Deus na sinceridade do coração, pessoal, a gente se fortalece. Você sabia? A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Abraão não se fortaleceu reclamando com Deus, Abraão se fortaleceu glorificando a Deus. Amém? E às vezes a gente não faz isso. Bicho, só está querendo dizer que eu não posso clamar pela minha vida, que eu não posso orar por aquilo que eu quero? Não estou falando isso, absolutamente.
Mas é importante que eu e você entendamos o que Davi estava fazendo. Eu preciso estar bem. E só existe uma forma de eu ficar bem. Eu tenho que ir no lugar certo. Há lugares, pessoal, certos para você ir em determinados momentos da sua vida. Quebrou uma perna. Vai para onde? Ah, vou para a igreja. Não vem, não. A gente vai mandar você ir para o médico, para o hospital. Amém, pessoal? Vai lá botar um gesso ou botar esse osso no lugar primeiro. Então, cada momento pede um lugar para você ir. Não é assim? Davi recebe uma notícia terrível. E mais, estava ciente agora de que toda a sua oração, todo o seu jejum, e nada foi a mesma coisa, não resolveu. Mas ele diz: eu vou na casa do meu Senhor e eu vou adorá-lo. Por quê? Porque Davi não adorava a Deus pelo que ele fazia, Davi adorava a Deus pelo que ele era. Deus busca as pessoas que o adorem não pelos milagres que ele pode realizar, mas Deus busca pessoas que o adoram pelo que ele é. Amém? E Davi entra na casa de Deus para adorar o Senhor. Continuando, diz: que mais que ele fez? E adorou o Senhor. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Primeiro resolveu o mais importante, o espiritual. A base da nossa vida é o espiritual. A base da nossa vida é o espiritual. Amém? Foi o que Davi resolveu. Primeiro, estava com fome. Depois eu vou matar minha fome. Depois foi lá para a casa dele, comeu, se alimentou direitinho. Amém, graças a Deus. Aí diz assim a Bíblia, 21. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. 22. Respondeu ele, leiam comigo, vamos lá, igreja. Vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Ou seja, eu vou fazer minha parte, amém, pessoal? Ou seja, é foco na coisa certa. Está vivo ainda, eu posso orar e jejuar. Ah, morreu, não dá mais, eu foco agora em outra coisa, vou focar no que dá para ser feito. Vou cuidar de mim aqui para eu seguir em frente, porque vida que segue, amém, pessoal? É ela. Ou seja, ele entendeu o seguinte: não posso morrer junto com a criança. Quem morreu foi quem? Foi a criança. Não fui eu. Quem morreu de repente foi alguma área da sua vida e não você. E se você continuar vivo, então ainda há esperança para a sua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Há esperança, você está vivo. Amém? Mas cuida de você em nome de Jesus. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Leiam comigo isso agora. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Você, ela já está salva, é criança. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar bem agora para eu poder ir para onde ela foi. Amém, pessoal? E pronto, acabou. Enquanto estava viva, eu fiz o que tinha que ser feito. Morreu, pronto, acabou. Foco na coisa certa, pessoal. Foca no que depende de você. De repente o foco está na coisa errada, está focando no que depende de outras pessoas e não de você. De repente aquilo que você pode fazer, você não tem feito. E fica dizendo: ah, se acontecesse isso, se acontecesse... Mas não aconteceu, o que dá para eu fazer? Ah, mas não sei o que dá para fazer. Meu amigo, conversa com quem sabe, para ter a direção certa. Então, em nome de Jesus, sobretudo busque a Deus, porque nele está toda a direção que precisamos. Amém? Guarde essa palavra dentro de você, pessoal. Ela é simples, mas serve para cada um de nós. Por quê? Posso falar uma verdade para você, não?
Quer que eu fale ou não? Mas não é boa não, hein? Pode falar? Não é boa não. Pode acontecer. Em algum momento, eu e você vamos receber alguma notícia que a gente não gostaria de receber. Isso é fato, pessoal. Em alguma área da nossa vida. Sim ou não? De repente você já recebeu, já passou por algo assim, já viveu. Amanhã ou depois, outra coisa pode acontecer. Independentemente de ter tido algum erro, pecado ou não. Ah, por quê? Porque estamos vivendo nesse mundo. E nesse mundo Jesus deixou claro, teremos o quê? Aflições. Mas tenha de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também. Não estamos nele? Sim ou não? A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só com Ele. Por isso que a gente chama você, domingo, vamos participar da mesa do Senhor. Para que a gente seja um só com Jesus, participando da sua carne, do seu sangue. Para que a gente seja um só com Ele. Assim como Ele venceu, nós venhamos vencer também. Amém, pessoal? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem compreendeu a palavra, por favor, foca no que depende de você. Foca no que pode ser feito. Amém? Porque sempre há algo que pode ser feito, sobretudo por si mesmo. Dê atenção à sua família, sem problema. Dê atenção ao seu casamento, sem problema. Dê atenção ao seu trabalho, sem problema. Mas, sobretudo, dê atenção a você. Porque todas essas demais coisas dependem de você. Que você pode, de repente, dar atenção a tudo isso que eu falei. Mas se você não dá atenção a si mesmo, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar ou estar cuidando dessas coisas? Ao passo que, se você der atenção a si mesmo, buscando sobretudo a Deus, cuidando sobretudo da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, você vai ficar bem. E vai poder resolver o que tem que ser resolvido, chegar aonde você quer chegar, conquistar o que você gostaria de conquistar e cuidar das outras áreas também da sua vida. Amém? Feche os olhos. Pai,